Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a vigília da festa da Epifania, que celebramos amanhã. Aqui no Ocidente nós comemoramos a revelação de Cristo às nações, representadas naqueles magos que vieram do Oriente. Nós precisamos, a partir do evangelho que acabamos de escutar, perceber que antes de o Senhor se revelar a nós pela fé, Ele envia uma graça que nós chamamos de graça preveniente, pela qual Ele nos prepara para abrirmos o coração para a fé. A graça preveniente é o elemento fundamental da nossa conversão, porque nós não nos convertemos por nós próprios, mas movidos pela graça de Deus. A primazia é da divina graça, é do Senhor. Essa estrela que os magos veem no Oriente é um símbolo da graça com a qual Deus nos encaminha para Cristo. Essa graça opera duas operações em nossa alma. Primeiramente, ela ilumina o nosso intelecto. Isso está muito bem representado pela luz da estrela. E, secundariamente, ela move a nossa vontade. E isso está bem expresso no movimento da estrela. Ou seja, a graça ilumina o intelecto, impulsiona a nossa vontade para que nós nos movamos na direção de Cristo. Mas o que acontece conosco? Acontece que, frequentemente, nós cegamos a graça divina. E, ao invés de acolhermos as iluminações que o Espírito Santo nos dá, nós ficamos encerrados no nosso próprio engano. E como isso é terrível. Deus nos livre do espírito de engano. Porque o espírito de engano nos tranca na mentira. Torna a nossa alma insensível à luz da verdade. Coloca-nos uma viseira que nos faz enxergar apenas de acordo com um determinado filtro. Quantas vezes Deus quer iluminar a nossa mente, mas nós não recebemos a sua iluminação. Nós resistimos, nós criamos argumentos em contra, nós nos fazemos de difíceis. A graça divina se derrama sobre nós, Deus gentilmente solicita a rendição do nosso intelecto. E o que acontece conosco é que nós permanecemos estacionários na nossa teimosia intelectual. Queridos irmãos, a graça divina abre a nossa mente. Nós começamos a perceber o Senhor falando conosco. Essa iluminação interior começa a brilhar em nosso ser, e então nós
começamos a perceber a direção na qual está Jesus. Mas não apenas isso. Deus nos dá impulsos na vontade. Quantas vezes isso acontece conosco? De repente, uma vontade de orar, de repente, uma vontade de se arrepender, uma vontade de tomar as Escrituras e lê-las, uma vontade que se comove, Deus toca o nosso espírito, nós ficamos, de alguma maneira, arrebatados pela sua beleza, pela sua glória. Mas nós também, muitas vezes, entramos numa queda de braço com o Altíssimo. Nós existimos. Deus nos dá aquela graça passageira como uma estrela, rápida, que se move, que nos move. E ao invés de nós aproveitarmos essa graça e rezarmos, e correspondermos de uma maneira generosa, e nos jogarmos em Deus, e nos lançarmos em Deus, o que nós fazemos é matar a graça. Exatamente como dizia São Paulo aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo. Nós, muitas vezes, extinguimos o Espírito Santo para fazer a nossa vontade, para permanecer no nosso conforto. Eu sempre fiz assim, a minha família sempre fez assim, isso é mais fácil, isso é mais cômodo para mim, eu vou continuar assim porque é assim que eu aprendi. E nós não nos dispomos a uma peregrinação. Nós estamos no ano do jubileu, um ano de peregrinação. Todos nós somos chamados a sair do nosso lugar. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de não resistirmos a Ele. Pelo contrário, que nós, ao recebermos a mínima iluminação, ao recebermos o impulso mais sutil, que nós correspondamos a Ele como estes magos fizeram, deixando tudo indo ao encontro de Cristo. Estamos na vigília da Epifania. Deus quer se manifestar a todos nós pela fé. Se nós formos verdadeiramente sensíveis à divina graça, nós sairemos do nosso lugar de comodidade e seguiremos a inspiração maravilhosa do Espírito Santo. Que nós não sejamos violentos e resistentes à ação divina, como diz o Salmo 94. Não endureçais os vossos corações. Preparemo-nos assim para celebrar essa festa da Epifania com o coração aberto para qualquer coisa que Deus nos inspirar e nos mover.